Glória a Deus. Meus queridos irmãos, os saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero fazer os meus agradecimentos. Muito feliz em voltar na Umadex pela segunda vez e poder participar deste evento tão espiritual, diferenciado. Vocês estão de parabéns. Continuem assim, fervorosos, animados, cheios de Deus. Minha gratidão a Deus pela coordenação da Umadex, por este lindo congresso, pela vida de todos os jovens. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor José Caetano, pastor desta igreja, por dedicar a sua vida em favor do reino de Deus e do rebanho das ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz hoje, e mais uma vez, poder estar na companhia do Helder. O Helder sempre canta como se fosse a última vez. Entrega tudo, sempre com muita alegria, não muda. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer cidade, alegria mesmo. Deus abençoe, Helder, teu ministério, sua família. Atos, capítulo 28. Glória a Deus. Todos encontraram? Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade e acenderam uma grande fogueira e acolheu a todos nós por causa do frio e da chuva que caía. Paulo juntou um feixe de gravetos e quando os lançava na fogueira, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu de mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de opinião e dizia que ele era um Deus. Amém. Pode tomar o seu assento. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto hoje que fala sobre justamente a temática de vocês. Não só de palavras, mas em demonstração de poder. Quem acredita no poder do Evangelho aqui? Irmão, ser crente é muito bom. Quem concorda com isso? Mas não é fácil. Não existe facilidade no Evangelho. A salvação é pela graça, mas o reino é pela força. A vida cristã, ela é marcada por batalhas renidas, por guerras, provações, tentações, batalha contra o mal. Desde que aceitamos a fé e começamos a carregar a nossa cruz, nós travamos uma batalha contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo, contra a carne, contra os nossos próprios desejos. E certo é que servir a Deus é um desafio diário. Toda pessoa que você encontrar que ele diz assim: olha, ser crente é moleza, ele ainda não é crente. Porque o fardo é leve, mas a cruz é pesada. Não existe facilidade no Evangelho. O texto que nós lemos fala de uma promessa, e Deus, ele faz promessas, e ele cumpre promessas. Pastor José Caetano, Deus prometeu a Paulo que Paulo iria a Roma. Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Deus. Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Todo mundo. Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Deus. Paulo acredita nisso, e Paulo tem que entrar no navio que está indo para Roma, porque Deus disse que Paulo precisava comparecer diante de César. Irmãos, essa viagem da fé, essa jornada cristã, essa caminhada com Deus, ela é marcada por uma série de obstáculos. E é por isso que nós temos tanto testemunhos para contar. Tem até um louvor que diz que depois da batalha, Deus me coroará. Bem-aventurado o varão que depois de ter sofrido a tentação, receberá a coroa. O galardão sempre vem depois de uma guerra. Paulo entra para um navio que está indo para Roma. Quem falou que Paulo iria a Roma? Quem falou que Paulo iria a Roma? Capítulo de número 27, eu chego lá, só um pouco de paciência. Paulo entra no navio e no capítulo 27 diz que a viagem era vagarosa.
A viagem era devagar. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Então não é porque Deus falou que vai ser rápido. Não. Mesmo Deus falando, possa ser que seja vagaroso. Quem está na fé tem que ter paciência. Quem está na fé tem que ter perseverança, expectativa, esperança. Paulo entra no navio que está indo para Roma, onde Deus disse que ele diria. Primeiro, a viagem era devagar. Capítulo de número 27. A Bíblia diz, depois você vai ler em casa com o tempo, que a viagem era difícil. A viagem era? Mas quem disse que Paulo iria a Roma? Então não é porque Deus falou que vai ser fácil. Mesmo Deus falando, possa ser que seja muito difícil. Mas não fica só nisso. A Bíblia diz que tiveram que aliviar a carga do navio e jogar a fazenda, a carga no mar, e levaram prejuízo. Levaram? Mas quem disse que Paulo iria a Roma? E se eu te disser que mesmo Deus falando, tem hora que em vez de você ganhar lucro, você leva prejuízo. Você perde. Porque com Deus às vezes tem que perder para ganhar. Escute, não fica só nisso. A Bíblia diz que eles tentam encostar numa ilha, não era própria para porto, não era própria para encostar navio, e o navio travou na ilha. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? E se eu te falar que mesmo Deus falando, tem hora que trava tudo? Tem hora que trava. Você vai, meu Deus, não vai, não vem, não acontece. Mas não fica só nisso não, a tempestade aumenta. E o comandante do navio entende que o navio vai afundar, porque o navio começou a se quebrar. Mas quem disse que Paulo iria a Roma? Agora o navio está se quebrando, pastor José Caetano. E o comandante do navio chega para os tripulantes com muita sinceridade e diz para os tripulantes assim: olha, gente, infelizmente o navio vai afundar. Quem aqui sabe nadar? Aí um grupo pequeno levanta a mão. Nós sabemos nadar. Aí eles, parabéns, pula no mar, porque ali tem uma ilha, vocês vão nadando até a ilha. Pula no mar e vai nadando. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Para que saber nadar? Você vai entrar num navio num porto e não vai descer no outro? Para que saber nadar? Pastor, quem é o grupo que está no navio que sabe nadar? O grupo que está na igreja, no altar, na família, no evangelho, que não está preparado só para o melhor. Eles estão preparados até para o naufrágio. Tem um grupo, irmão, de crente que está preparado para tudo. Para morrer, para ser queimado, para ser perseguido, para ser traído, para ser humilhado, para ser ultrajado. Tem um grupo de crente que o sangue pode dar na canela, o mundo pode virar de cabeça para baixo. Tem um grupo de gente que sabe nadar. Esse povo não perde a fé não. Esse povo caminha com Deus, haja o que houver, eles não vão perder a direção. Pastor, e quem não sabe nadar? Quem não sabe nadar é o grupo que entrou no navio achando que a viagem ia ser tranquila, achando que o evangelho é um mar de rosas, achando que evangelho é felicidade, que evangelho é só prosperidade, que evangelho é só saúde. Pastor, e o grupo que não sabe nadar, vai morrer? Depende. O comandante do navio disse assim: ó, vocês que não sabem nadar, só tem um jeito de vocês se salvarem: se vocês se agarrarem nos pedaços que sobraram. Talvez você entrou que esta noite você está vivendo justamente o que você não esperava viver. Deus está dizendo que só tem um jeito de você sobreviver. Pastor, minha fé está em pedaço, minha família está em pedaço, meu casamento está em pedaço, meu ministério está em pedaço. Deus está dizendo, então se agarra aos pedaços. Se agarra o que ainda sobrou. Se agarra o que você ainda tem. Se debata. Se debata, agarre em alguma coisa. Você não precisa morrer, você tem que chegar vivo do outro lado. Quem concorda com isso? Diga amém. Mas vamos lá. Quem disse que Paulo iria a Roma? O navio afundou. O navio? Alguém morreu? Todos sobreviveram. Todos. Mas o navio? Pastor, por que o navio afundou e ninguém morreu? Porque Deus prefere salvar as pessoas do que as coisas. Eu conheço gente que salvou o navio e perdeu o casamento. Eu conheço gente que salvou o navio e perdeu os filhos. Eu conheço gente que salvou o navio e perdeu a salvação. Porque tem gente que faz de tudo para salvar as coisas, mas não faz nada para salvar as pessoas. Tem pessoas que faz de tudo para salvar seu carro, sua casa, sua empresa, seu trabalho, seu emprego, tudo, mas ele não faz nada para salvar sua alma. Carro você perde, irmão. Dinheiro você perde. Você pode ir à falência hoje, Deus te levanta de novo. Você perde um carro hoje, Deus te dá uma frota amanhã. Você pode perder uma casa, Deus te dá duas, Deus te dá três. O que você não pode perder é a fé. O que você não pode perder é a confiança em Deus. O que você não pode perder é o nome escrito no livro da vida. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Mas vamos lá. Tem que ter paciência para ouvir a mensagem, mas a gente chega lá. Pastores, quando Paulo chega na ilha é inverno. É o quê? É o quê? Todo mundo tremendo de frio, saindo das águas frias. Os moradores da ilha acendem uma grande fogueira. Por dois motivos. Por causa do frio e por causa da chuva que caía. Por causa do frio e por causa da chuva que...
caía. A maior ilusão é você achar que a vida espiritual é um verão permanente. O inverno chega. E o inverno chegou. Nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos. Nós estamos vivendo um tempo da geração que menos ora, menos jejua, menos lê a Bíblia, menos santifica. O inverno chegou. O batismo com o Espírito Santo já não é tão comum. Os dons espirituais já não são tão comuns. Os sinais e maravilhas já não são tão comuns. O inverno chegou. É uma luta para continuar sendo crente, continuar sendo santo, continuar sendo fervoroso, continuar sendo avivado. Quando eles chegaram na ilha, os moradores da ilha acenderam uma grande fogueira por causa do frio e da chuva aqui. Vamos chegar lá. Por causa do frio e por causa da chuva aqui. Acender fogueira no frio eu já vi e já fiz. Agora acender fogo debaixo de chuva é só para um grupo especial. Porque acender fogo no frio dá para acender. Agora acender fogo debaixo de chuva. Pastor, o que é sobreviver espiritualmente? O inverno vai chegar, a chuva vai cair e o fogo não pode apagar.